Deixa eu falar assim, vou dar um pequeno relato sobre a minha vida, só um pouco, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vim de uma família de lavradores. Meu pai sempre trabalhou na roça. E ele... Gente, eu gosto do meu cabelo. O cabelo da gente é a moldura do nosso rosto. É difícil você ver uma mulher que não ama o seu cabelo. É difícil. As mulheres gastam rios de dinheiro, que está dentro das possibilidades dela, para cuidar das suas madeixas. E eu gosto mesmo. Eu vejo até memes, né? Falando sobre o cabelo. Por que você não deixa seu cabelo solto? De mulheres que têm um cabelo bem rebelde. Assim como o meu, até mais difícil do que o meu. Porque o meu tá até... Eu tô achando ele até maravilhoso. Caso eu não tivesse um óleo, né? Um creme pra botar. Bora lá. Bora lá. Aí é o seguinte. Eu vim de uma família de lavradores. Meu pai sempre trabalhou na roça. Meu pai já fez de tudo um pouco. Sempre trabalhou na roça. A minha mãe quebrava coco. Também trabalhava na roça. Também. Eu nunca fui assim, lá do interior. Eu não vou dizer assim que era uma quebradeira de coco, né? Porque quando meu pai vivia com a minha mãe, eu não sabia quebrar coco. Quem quebrava coco, meu papai ia trabalhar na roça, serviço de homem mesmo, colher plantio de roça. Minha mãe também fazia o mesmo serviço, mas ela quebrava coco. E quando eu ia com ela, eu dava mais trabalho do que ajudava, essa que era a verdade. Eu não sabia fazer arroz, eu não sabia cozinhar. Aí meus pais se separaram, meu pai trabalhando assim fora, viajando, porque não dá para ficar só no interior, vai para outros lugares atrás de serviço e deixa a família, né? Passa uma semana ou um mês, depois volta. Aí eu fiquei com a mamãe, foi que eu comecei a acompanhar minha mãe. Minha mãe tem outros filhos além de mim, né? Aí apareceu uma tia lá do 3º grau. Isso aqui é um resumo. Apareceu uma tia lá do 3º grau e ela disse assim, o pessoal chamava minha mãe de Belinha, mas o nome da minha mãe era Isabel. Belinha, deixa eu levar essa menina lá para Belém. Lá eu vou ficar responsável por ela. Aí eu vou cuidar lá, vou arrumar um lugar para ela ficar e vou ser responsável por ela. Como a minha mãe, minha mãe não moldava praticamente nada. Todo mundo para ela era bom, todo mundo para ela não tinha maldade, deixou. Deixa eu pegar aqui um batom. Aí eu deveria ter por volta de uns 11 anos para 12. Aí eu fui para Belém do Pará. Aí, chegando lá, eu fui para Belém do Pará. Aí, eu passei por várias situações da minha vida. Eu não sabia cozinhar, né? Minha mãe não me ensinava assim a cozinhar. O que minha mãe me ensinava a fazer, ela botava eu para fazer, era arear as panelas, arear os copos. Naquele tempo chamava de bilharina, que era um local onde botava os potes e os copos. E eu ia pegar água no poço para encher
encher os potes, e lavar as louças e lavar os alumínios. Minha mãe não me botava para cozinhar. Por isso que eu não sabia fazer arroz, não sabia fazer comida de casa. Aí eu viajei para Belém, menor de idade, para ir morar na casa dos outros como ajudante. E nessa primeira casa que eu fiquei, eu era uma criança praticamente. A minha irmã já morava para lá já. Minha irmã foi bem mais nova do que eu. Eu acho que desde os 7 anos de idade. É minha irmã mais velha do que eu. E eu fui depois. A gente não se via, porque a mulher nem falava muito sobre a minha irmã e nem queria que a gente tivesse contato uma com a outra. Lá nessa casa eu era maltratada. Aí ela pagou uma pessoa para me alfabetizar, porque eu não sabia ler nada. Eu não sabia nem ler, não sabia nada. Nada. Aí ela pagou um homem lá para me ensinar, para me dar aula. Ele me alfabetizou, me ensinou todas as vogais, as consoantes e mandava eu soletrar para ver se eu já estava aprendendo de fato. Aí depois ela me matriculou numa escola, eu ia para essa escola uma hora da tarde. Às vezes eu não almoçava, porque o marido dessa mulher, ele era uma criança ainda, uma criança de menor, ele já tinha um filhozinho, um bebê, e ele sempre tentou, eu não sei qual a palavra que eu falo aqui para o YouTube não, não banir o meu vídeo. Ele sempre tentou, né, assim, ficar passando a mão em mim, ele sempre tentou me pegar de alguma forma. Só que eu era muito esperta, mas eu digo que Deus, por isso que eu digo que Deus estava sempre comigo. Eu era muito esperta, ela saía para passear com a família e ele ficava em casa e ele dizia, não, deixa a Creuza aqui. Ela não dizia nada, dizia assim, não, Creuza vai, não. Ela deixava eu sozinha com ele. Nesse tempo eu já tinha mais corpinho de uma mocinha. Eu já deveria ter uns 13 anos. Eu acho que eu fui para lá com uns 12 anos. Uns 12, mais ou menos isso. Que eu nem fiquei tanto tempo lá, eu devo ter ficado lá uns 2 anos. Aí eu já era uma meninazinha, já tava, eu ainda não menstruava na época, ainda era uma menina bem novinha. Aí tava botando o corpo ainda. Aí eu mijava na rede. Mijava na rede. Porque aqui, isso aí foi um trauma que eu fiquei. Um trauma. Até hoje eu morro de medo de mijar na cama. Até hoje. Eu acordo assim, subsaltada, com medo de ter mijado, urinado. Eu passo a mão assim na cama pra ver se eu não mijo na cama. Porque ela botava uma placa. Aí ele que fazia a comida. Aí eu saía pra escola e não almoçava. Ele ainda mentia pra ela que eu não comia porque eu não queria. Não é porque eu não queria, porque eu não podia dizer pra ela que eu não tinha nenhum parente lá, não me sentia segura. Eu não podia dizer pra ela que eu não comia porque o marido dela estava me assediando. Quando ela saía, que eu ficava sozinha com ele, eu ia lá para um quarto meu. O meu quarto ficava longe do quarto deles, longe da casa deles, depois da cozinha. Lá eu tinha um quarto e um banheiro. Aí o que eu fazia? Eu trancava a porta do meu banheiro, mas eu esquecia de trancar a porta do quarto. Ele entrava. Quando ele chegava na porta do banheiro, a porta do meu banheiro estava trancada. Aí por que eu ficava lá? Eu ia tomar banho? Não, porque quando eu tomava banho para ir para a escola, ele já tinha esse hábito de fazer isso. Por que eu fazia isso? Para me esconder, para eu me proteger. Aí sabe o que foi que eu pensei? Eu disse assim, não, aqui não dá para eu ficar. Porque eu vou para onde? Se eu ficar no quarto, ele me pega. Pode ser que ele consiga entrar nesse banheiro. Ele ficava lá insistindo para abrir a porta, só que eu trancava. Eu era bem novinha, vinha do interior, cruazinha, e eu não tinha essa malícia, porque lá no interior eu não passava por isso. Ninguém ficava tentando me aliciar. Ninguém ficava, eu andava só de calcinha lá no interior. Eu não passava por isso, por essas coisas no interior. Aí a mulher dele me batia. Eu não podia deixar uma roupa molhar, que ela me batia de cabo de vassoura. Me maltratava, sabe?
Aí quando eu menstruei pela primeira vez, fui com 14 anos, dos 13 para 14 anos. Aí eu ficava toda suja, eu escondia as minhas roupas, pano, eu usava pano, porque eu não queria falar pra ninguém que eu tava menstruada. Escondia tudo dentro do meu baú, um baú que ela me deu pra eu guardar minhas roupas que ela me dava. Ela comprava vestido, roupa pra eu vestir em casa e roupa pra sair. As roupas que ela me deu, ela ficou tudinho. Porque eu inventei uma mentira que eu tinha arrumado um namorado. Eu inventei essa história que eu tinha arrumado um namorado. Lá da comunidade próximo do bairro onde eu morava, que eles eram de classe média. Aí essa mulher ficou apavorada. Essa menina pode engravidar. Essa menina não sabe de nada. Isso sabendo que o lobo estava dentro da casa dela. Aí eu confirmei a história. Aí chegaram a dizer, menina, isso é mentira dessa menina. Tá vendo que quem escreveu isso aqui não sabe nem escrever direito? Eu escrevi uma cartinha, simulei que eu tinha um namorado. Aí eles ficaram muito preocupados, né? Ah, esses meninos esses meninos de comunidade são tudo usuário. São tudo usuário. Isso não é bom ela ficar próximo desses meninos, que ela vai pegar uma gravidez. Sabe-se lá o que pode acontecer com ela. Fora que eu sofria bullying na escola, me chamava de nariz de boi, furtava minhas coisas que ela comprava, caneta, lápis de cor, me furtavam tudo. Olha, eu passei por maior dificuldade longe da minha casa, longe dos meus irmãos, longe da minha mãe. Passei por muita dificuldade. Aí eu inventei que eu tinha um namorado, que não existia namorado nenhum. Ainda tem a parte 2 que depois eu conto mais. Eu inventei que eu tinha um namorado, que eu não tinha namorado nenhum. Aí foi que ela decidiu, nós vamos mandar essa menina de volta pra mãe dela. Me deram um pacote me deram as melhores roupas que ela tinha comprado pra mim, ela reteve, ela não me deu. Eu vim embora que eu queria, eu disse que eu não queria mais ficar lá, inventei uma história que eu tinha namorado, que eu não tinha namorado nenhum. E aí eles me mandaram de volta pro interior, e eu vim pro interior sozinha. Eles só me colocaram no ônibus e eu, menor de idade, voltei para Bacabal. Eu vim de Belém do Pará, voltei para Bacabal, que é a viagem à noite todinha viajando. Eu voltei para São Luís do Maranhão. Aí depois eu conto o resto, porque não foi só por lá que eu passei. Eu ainda passei um tempo em Bacabal também. Eu ainda vou contar também. Bacabal era perto lá da minha casa. Mas eu também vivia tipo em cárcere privado. Depois eu conto o restante, porque o vídeo é muito longo. Vai ter a parte 2.